Um produtor me falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Eu produzi bem, eu vendi bem e mesmo assim o dinheiro sumiu. Safra boa, produção boa, preço ok e mesmo assim o caixa travou. E o problema não estava na produção, estava no fluxo de caixa. E isso acontece mais do que você imagina. No agro, muita gente confunde três coisas: faturamento, lucro e dinheiro no caixa. E acha que é tudo a mesma coisa, que o importante é produzir e vender bem. Mas só vender, só ter lucro, não paga a conta. É o dinheiro no caixa que paga. E existe um padrão muito claro nas fazendas que chegam nesse limite. A receita existe, o patrimônio existe, a produção existe, mas o caixa não fecha. E quando o caixa não fecha, o produtor ele começa a tomar decisões equivocadas. Ele vende um boi na baixa porque precisa do dinheiro naquele momento. Ele atrasa o pagamento de um insumo porque ainda não caiu o dinheiro na conta. Ele pega um empréstimo caro para cobrir um buraco que poderia ter sido evitado. Isso tem um nome, chama-se descasamento de caixa. E ele pode quebrar um produtor bom, que entende do negócio, que produz bem, mas que não entende como o dinheiro funciona no decorrer do tempo. Às vezes, o erro do produtor não é gastar demais, é justamente entender essa dinâmica do tempo e do dinheiro. No agro, muitas vezes você gasta hoje para receber só lá na frente. E nesse meio tempo, a fazenda precisa sobreviver. E muita gente acaba ignorando isso. Vamos agora imaginar um cenário comum. Você decide investir num ciclo produtivo. Você compra insumos, você contrata mão de obra, você faz manutenções necessárias. O dinheiro sai, mas ele só entra novamente lá na frente. E aí, no meio do caminho, surge uma oportunidade e você topa. Surge um imprevisto e você tem que socorrer. Surge um gasto extra que você tem que arcar. E o caixa, que estava tranquilo, começa a apertar. Isso já aconteceu com você? E por que então que tanta fazenda ainda opera desse jeito? Na verdade, são três motivos principais. O primeiro é que, na verdade, muitos produtores ainda confiam bastante na sua intuição. Eles conhecem o seu negócio há anos, eles sabem mais ou menos o quanto vai entrar de receita, quanto vai sair de despesa. Só que o problema é que a sua intuição ela não te avisa, ela não te antecipa que daqui a 3, 4 meses seu caixa vai ficar negativo. O segundo é que muito produtor confunde gestão de caixa com olhar o extrato bancário. Olhar o extrato bancário, ele te posiciona onde você está naquele momento. É como se fosse uma foto. Gestão de caixa ou fluxo de caixa, ele te mostra onde você vai estar daqui a algum tempo. É como se fosse um filme, é movimento. São coisas completamente diferentes. E o terceiro é que muito produtor acha que é complicado demais. Que as ferramentas atuais ou são muito genéricas ou são muito complicadas para o campo e que por ser difícil ele prefere voltar para a sua intuição. E aqui está um ponto que bagunça muita fazenda. O problema não é faltar dinheiro, é faltar dinheiro no momento errado. Porque no agro, tempo é tudo. E como já dissemos antes, você pode ter lucro no papel, mas não ter dinheiro no caixa. E quando o caixa aperta, as decisões pioram. Você vende antes da hora, você compra no desespero, você pega crédito sem planejamento e entra num ciclo perigoso. Nesse caso, você não está mais gerindo o seu caixa, você está reagindo. E aqui está a virada de chave. Fluxo de caixa não é controle financeiro, é ferramenta de tomada de decisão. É ele que vai te mostrar quando você pode investir, quanto você pode investir, qual é a hora de segurar e quando você chega no seu limite. Sem isso, você está tomando decisão no escuro. Então vou te mostrar aqui o caso real de um cliente nosso que nós, no final do ano passado, nós fizemos um orçamento do caixa dessa fazenda até o fim de 2026. Nós iniciamos projetando as receitas, todas as receitas que ele
teria no processo, nesse tempo, nesses 12 meses. Projetamos também todas as despesas que ele teria até dezembro de 2026 e relacionamos essas despesas e essas receitas para entender como que o caixa da fazenda funcionaria. Agora, no final de março, começo de abril, nós fizemos o primeiro fechamento trimestral e acompanhamos se o previsto e o realizado, como eles se comportaram. A gente pode ver aqui, então, que nessas colunas em azul são os realizados, tá? Nós tivemos as receitas projetadas para janeiro, fevereiro e março, e de abril para frente são as receitas projetadas. O que ainda vai acontecer e o que a gente espera que aconteça dentro de cada uma das atividades que essa fazenda possui. Então, a expectativa é que em 2026 essa fazenda termine com um faturamento de aproximadamente 5.575.000. E nós fizemos o mesmo para as despesas operacionais, como mão de obra, administração, manutenção, parque de máquinas, taxas e impostos, os custos variáveis da produção e os investimentos. Tá? Com isso, nós identificamos que a fazenda operacionalmente ela vai gastar em torno de 3.400.000 reais. Ok, tá? E a gente não pode esquecer que a fazenda ela precisa, além de custear o seu dia a dia, a sua operação, ela gera dividendos, retiradas para os sócios. Tá? A família que depende da fazenda ela tem que fazer a sua retirada e esse dinheiro sai do caixa. É importante que esse dinheiro seja delimitado, definido antecipadamente para não prejudicar o fluxo de caixa, não causar surpresas para o gestor. Nesse caso, nós temos aqui que todo mês a família tem uma retirada fixa de 85 mil, quase 86 mil reais, e temos ainda despesas particulares de saúde, de automóveis que a fazenda paga para esses sócios, na casa de 131 mil reais. Temos também obrigações já assumidas, como pagamento de financiamentos que foram feitos anteriormente. Isso também sai do nosso caixa, isso também onera o nosso caixa e a gente tem que computar se a gente quiser enxergar com qual vai ser o nosso saldo lá em final de 2026, tá? E aí aqui a gente começa a enxergar como que vai ser o comportamento mensal, mês a mês do caixa dessa fazenda, desse grupo, tá? Nós temos aqui então, nós iniciamos o nosso fluxo de caixa, nosso ano com dinheiro em caixa. No mês de janeiro nós tivemos um déficit de 235 mil, em fevereiro de 147 mil, em março de 141 mil, finalizando o caixa então em março com 1.860.000 reais aproximadamente em caixa. Se o nosso planejamento, nosso orçamento, ele continuar da forma que nós estamos prevendo, nós ainda vamos ter um déficit em abril, diminuindo assim nosso caixa. No mês de maio, nós temos projetados grandes receitas operacionais para esse período, o que faz com que a gente tenha um superávit de 1.038.000, voltando a aumentar nosso caixa. Em junho, nós temos uma saída grande aqui de financiamento de 1.900, tá? Reduzindo novamente o nosso caixa, tá? Então a gente percebe que é um filme realmente. Aumenta a caixa, diminui caixa. No mês que vem a gente tem uma projeção de melhora, no outro piora novamente. E nós vamos nesse jogo entendendo o movimento da conta. Quando chega aqui em agosto, a gente liga um sinalzinho de alerta. O nosso caixa, que geralmente estava na faixa, em média, de 1.700.000, 1.800.000, fica abaixo de 1 milhão. A gente passa a ter 700 mil. Então, já liga um sinal de alerta para a gente, tá? Em setembro, 800 mil, outubro, 437 mil
E aqui em novembro e dezembro, a gente percebe que essa fazenda ela passa a ficar no vermelho. Ela, se acontecer tudo isso sem nenhuma tomada de decisão, em novembro e dezembro de 2026, a fazenda está no vermelho. Ela não teria dinheiro para continuar suas atividades, tá? Isso mostra que, em algum momento desse fluxo, nós precisamos tomar uma decisão. Como nós conhecemos a fazenda, nós sabemos que o primeiro trimestre de cada ano dessa fazenda, ela é deficitário. Então não basta só eu pegar aqui um financiamento de 300 mil, de 400 mil para cobrir o meu mês de dezembro. Eu preciso cobrir janeiro, fevereiro, março de 2027. Tá? Isso faz com que a gente, na nossa reunião trimestral que ocorreu na semana passada, nós tomássemos uma decisão de começar a buscar alternativas para suprir esse caixa. Provavelmente, nós vamos buscar no mercado financeiro uma alternativa para suprir esse 1.900.000 que nós estamos pagando aqui de custeio. Nossa expectativa é buscar um valor entre 1.200 e 1.500 para suprir a necessidade de caixa até pelo menos abril de 2027. Então veja, sem essa projeção, o produtor ia chegar lá em setembro, outubro, e aí só que ele se daria conta de que possivelmente ele ficaria no vermelho em novembro e dezembro. Com ela, ele tem quase 9 meses para tomar uma decisão que seja segura e que seja compatível com a realidade da fazenda. Ou vai antecipar uma venda, ou vai pegar um crédito, porém um crédito planejado, um crédito mais barato, ou vai fazer um aporte dos sócios. As estratégias são muitas, mas é importante que você tenha tempo, prazo para tomar a melhor decisão nesse caso. E não precisa complicar muito para começar, mas é preciso uma certa disciplina. São 3 coisas que vão mudar esse jogo. O primeiro é a previsão de entradas e saídas. O ideal é que você faça isso antes do ciclo começar, seja o ano civil ou o ano safra. Mas, se você está vendo esse vídeo hoje no meio do ano, comece agora mesmo. O segundo ponto é o acompanhamento constante. Não adianta nada você olhar o fluxo de caixa, o previsto, o realizado, só lá no fim do ano. Fluxo de caixa que só fica na gaveta não adianta de nada. E o terceiro, como nós já falamos em outros vídeos, é separar as contas da fazenda e as contas pessoais. Ou, pelo menos, ter clareza de quanto sai para a família no período. Se misturar tudo, você acaba perdendo o controle. Você deixa de ter clareza sobre o seu negócio de fato. E a previsibilidade vai para o espaço. Essas 3 medidas são relativamente simples de serem feitas e que traz um grande poder para a fazenda. E antes da gente encerrar, eu deixo aqui uma verdade bem direta. Se você não controla o seu fluxo acaba te controlando. E me responde aqui, hoje, você toma a decisão olhando o seu caixa ou só na base do sentimento? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Aqui a gente fala de gestão de verdade, sem muita enrolação. Aproveita também, dá o like, ativa o sininho, compartilha com um amigo. Vamos fazer esse canal crescer.